E se você tivesse que escolher entre a lealdade a um amor de longa data e a paixão inesperada por alguém que poderia mudar tudo? Neste emocionante relato, Ana, uma mulher de 35 anos, se vê em uma encruzilhada. Seu namorado, Carlos, está preso injustamente, mas ao buscar ajuda com o advogado Dr. Rafael, uma conexão intensa e arriscada surge. Como ela lidará com esses sentimentos conflitantes? Fique conosco e descubra como a luta pelo amor e pela liberdade pode se entrelaçar em uma história repleta de emoção e autodescoberta. Ana tinha apenas 35 anos, mas sua vida já era marcada por incertezas e reviravoltas inesperadas. Seu namorado, Carlos, um homem de caráter forte, havia sido acusado injustamente de um crime que não cometeu. Enquanto ele se encontrava preso, Ana se sentia perdida e impotente. Foi então que decidiu tomar uma atitude que jamais imaginou: procurar o advogado dele, Dr. Rafael. A primeira reunião aconteceu numa tarde chuvosa, no escritório impecavelmente decorado do advogado. Rafael era atraente, próximo dos 40 anos, com uma postura confiante que a intrigava. Com as mãos na mesa, ele explicou as nuances do caso e a possibilidade de recorrer da prisão. Ao final da conversa, Ana percebeu que uma conexão não esperada se formava entre eles, uma mistura de empatia e atração, que a fazia sentir-se viva, mesmo sob um peso tão grande. Os olhares se cruzaram, e um silêncio carregado parecia falar mais que 1000 palavras. Ana saiu do escritório decidida a lutar por Carlos, mas também agitada por uma nova realidade que se descortinava diante dela, uma atração que poderia mudar tudo. Nos dias que se seguiram, Ana passou a frequentar o escritório do Dr. Rafael com mais frequência. Cada encontro era uma mistura de angustiante preocupação e uma descoberta contínua do advogado. Ele se mostrava atencioso e dedicado ao caso de Carlos, mas havia algo mais ali: o calor que emergia das conversas, a tensão palpável no ar. Durante uma dessas reuniões, enquanto estudavam documentos, Dr. Rafael mencionou como a justiça pode ser cega para aqueles que realmente precisam dela. Ana sentiu uma grande empatia por ele e contou sobre a ansiedade que a consumia. Essa troca de experiências trouxe uma certa intimidade à relação. Ao terminarem a reunião, Ana decidiu convidar Rafael para um café. No pequeno café ao lado do escritório, entre sorrisos e conversas mais informais, a atmosfera mudou. Ana começou a rir de forma mais solta, e Rafael, por sua vez, se permitiu ser mais pessoal. Quando os olhares se cruzavam, ela sentia uma forte carga emocional. O café virou um refúgio, e os dois passaram a se encontrar ali regularmente, cada vez mais envolvidos às suas histórias, deixando que a conexão crescesse em meio à tragédia que viviam. Com o passar do tempo, o relacionamento profissional de Ana e Rafael evoluiu para algo mais profundo. Eles se tornaram cúmplices nas batalhas jurídicas de Carlos, mas também em suas dores pessoais. Numa tarde particularmente difícil, Ana decidiu convidar Rafael para um almoço fora do escritório. O prato simples em uma cantina modesta se transformou em um momento significativo. Entre garfadas e risadas, ela compartilhou lembranças de sua vida ao lado de Carlos. Dr. Rafael escutava atentamente, segurando a mão dela de maneira que parecia perguntar se havia espaço para algo além da amizade. O coração de Ana acelerou, mas uma voz na sua cabeça insistia que deveria se manter fiel a Carlos. No entanto, as horas passaram e a química entre eles era inegável. Ao se despedirem no final do almoço, Rafael a puxou suavemente. Foi um toque sutil, mas que incendiou uma nova chama dentro dela. Ana, dividida entre a lealdade a Carlos e a atração por Rafael, percebeu que as linhas entre amor e amizade estavam se tornando cada vez mais tênues. Ela se afastou, mas não sem sentir que algo novo e perigoso estava prestes a acontecer. Os dias se tornaram semanas, e a relação entre Ana e Rafael continuava a evoluir, mesmo com o peso da situação de Carlos pairando sobre eles. Uma noite, sem planejamento, Ana se encontrou na porta do escritório do advogado para discutir o andamento do caso. Rafael, ao vê-la, a convidou para um drink que teria como pano de fundo as luzes da cidade iluminando a noite. Ao chegarem ao bar, a conversa fluiu naturalmente. Compartilharam histórias de vida, sonhos e desilusões. Ana falou sobre como Carlos havia sido o amor de sua vida,
mas também como a pressão de vê-lo preso havia mudado o modo como via o mundo. O olhar cúmplice e a compreensão que Rafael demonstrava começaram a derreter as barreiras que Ana havia construído. Numa fração de segundo, eles estavam frente a frente, e Rafael, com um sorriso suave, se inclinou para dar um beijo suave nos lábios de Ana. O beijo, carregado de tensões acumuladas e sentimentos reprimidos, fez o coração dela disparar. Em meio à euforia, Ana se viu num impasse moral, dívida entre o compromisso com Carlos e a conexão intensa que estava estabelecendo com Rafael. Entretanto, era inegável que algo especial estava florescendo ali. Ana percebeu que precisava tomar uma decisão que moldaria seu futuro e começava a entender que talvez o amor pudesse ser mais complexo do que só lealdade. Após o beijo inesperado, Ana sentiu um misto de euforia e confusão. O coração batia acelerado, e sua mente fervilhava entre memórias de Carlos e a nova realidade que estava começando a se formar com Rafael. Ela saiu do bar com a cabeça cheia de perguntas. Como poderia ter se deixado levar por um momento de fraqueza? Ao mesmo tempo, o toque dos lábios de Rafael ainda ecoava em seus sentidos. Nos dias seguintes, cada vez que visitava o escritório do advogado, a tensão entre eles parecia amplificada. Ana tentou manter a concentração no caso de Carlos, mas, a cada encontro, a atração por Rafael crescia. Ela percebeu que Rafael não era apenas um advogado, ele se tornará uma luz em meio à escuridão que era sua vida naquele momento. Com o coração em conflito, Ana decidiu que era hora de confrontar seus sentimentos. Em vez de se afastar, ela optou por entender a nova dinâmica entre eles. Em sua visita seguinte, enquanto discutiam o caso, Ana decidiu ser mais franca com Rafael sobre o que estava sentindo, tentando encontrar um caminho que não destrua o que restava de sua vida com Carlos. A conversa fluiu de maneira diferente naquele dia. Ana, com um nó na garganta, revelou a Rafael suas dúvidas e inseguranças. Não sei o que está acontecendo comigo, mas a conexão que sentimos me assusta, confessou. Rafael, surpreso, a olhou nos olhos e respondeu: Ana, entender seus sentimentos pode ser o primeiro passo. Carlos é parte de sua vida, mas você merece entender o que está acontecendo entre nós. O diálogo trouxe uma nova perspectiva, que ela não estava sozinha nessa luta. Eles discutiram a importância de ser fiel a si mesma, ao invés de se prender a um ideal de fidelidade que, talvez, já não fizesse sentido. Com isso, Ana começou a perceber que seus sentimentos não eram apenas uma traição a Carlos, mas uma busca por autocompreensão e liberdade emocional. Era preciso desvincular seu valor da situação de Carlos e entender que o amor pode ser multifacetado. Ao final daquela conversa, Ana sentiu que havia dado um passo importante em direção à sua própria verdade, mesmo que isso significasse fazer escolhas difíceis no futuro. As semanas que se seguiram trouxeram mais reflexões e momentos compartilhados. Ana e Rafael continuaram a trabalhar juntos no caso, mas, cada vez mais, aproveitaram os intervalos para falar sobre suas vidas pessoais. Numa tarde ensolarada, decidiram almoçar no parque. Com a brisa leve e o canto dos pássaros, Ana se sentiu mais à vontade para explorar, ainda mais, sua conexão com Rafael. Eles falaram sobre infância, sobre sonhos e sobre as amarras que a vida muitas vezes nos impõe. A conversa fluiu como se eles fossem amigos de longa data, e Ana se deu conta de que Rafael havia se tornado um pilar de apoio em sua vida. Segurando a mão dele em um momento de riso, ela percebeu que havia muito mais em jogo do que apenas uma atração física. Era um respeito mútuo, uma cumplicidade que florescia sob a pressão da situação que viviam. Contudo, a presença de Carlos sempre pairava sobre elas, e a questão sobre como essa nova relação poderia se desenrolar no futuro pesava em sua mente. Ao mesmo tempo, Ana se sentia mais forte, mais livre para ser ela mesma, algo que não experimentava há muito tempo. Por fim, Ana decidiu que precisava de um tempo sozinha para refletir sobre suas escolhas e o que queria realmente. Uma noite, ao chegar em casa após mais um dia intenso, ela se sentou no sofá e deixou as lágrimas rolarem. Não era apenas pela dor da situação de Carlos, mas pela confusão em seu coração. Era preciso enfrentar a verdade e a realidade com coragem. Pensar sobre isso, sem pressa, fez com que ela se conectasse com seu eu mais profundo. Compreendia que,
Por mais difícil que fosse, o amor não era um simples parâmetro de lealdade, ele pulsava e se transformava. Ao ligar para Carlos naquele dia, Ana percebeu que não poderia continuar vivendo na incerteza. Carlos precisava saber que a vida de Ana não estava parada durante sua ausência. Com coragem renovada, decidiu que conversaria com Carlos sobre tudo, sua luta, seus medos, e também o que estava crescendo entre ela e Rafael. Essa conversa definiria não apenas o futuro de seu relacionamento com Carlos, mas a nova fase que se abria em sua vida. Ana sabia que a decisão não seria fácil, mas era hora de ser verdadeira consigo mesma e com os outros, mesmo que isso significasse mergulhar em águas desconhecidas. Após o beijo inesperado, Ana ficou pensativa e confusa. A imagem de Carlos, preso e lutando por justiça, não saía de sua mente. Mesmo com a atração avassaladora por Rafael, a lealdade que sentia por Carlos a impedia de se entregar completamente a essa nova conexão. Naquela noite, Ana não conseguiu dormir. Suas emoções estavam à flor da pele, os sentimentos conflitantes a deixavam em um verdadeiro turbilhão. Ela se lembrava de quando conheceu Carlos, como eles se divertiam juntos, suas conversas profundas. Ana também notou o quanto Rafael a fazia sentir-se especial, como ela nunca havia sentido antes. Seu coração desejava a liberdade que Rafael representava, mas a sua história com Carlos era forte. Como tirar a vida de alguém que um dia foi seu amor do tempo da escola, do qual ela não poderia simplesmente esquecer? Em um momento de decisão, ela decidiu que precisaria, antes de tudo, esclarecer seus sentimentos antes de mergulhar em uma nova história. Nos dias seguintes, Ana se distanciou um pouco de Rafael. Era uma tentativa de se resgatar, de reavaliar sua vida e suas prioridades. Ela voltou a visitar Carlos na prisão, levando fotos antigas que eles haviam tirado juntos. Enquanto olhavam as fotos, uma onda de nostalgia e tristeza tomou conta de Ana. Carlos sempre havia sido seu porto seguro e, senti-lo tão distante a fazia querer lutar ainda mais por ele. A conversa fluiu entre risadas e lembranças, mas Ana não conseguiu ignorar a dor que agora também carregava. Carlos percebeu que algo estava diferente, e perguntou se ela estava bem. Ela hesitou em falar sobre Rafael, mas no fundo sabia que seria difícil continuar a mentir para si mesma. Em um momento de vulnerabilidade, decidiu dividir com Carlos o que estava sentindo. Ele ouviu atentamente e, ao final, não pareceu surpreso, mas sim preocupado. "Você tem o direito de ser feliz, Ana", disse ele, e neste momento, Ana percebeu como cada um deles estava em sua própria batalha, mesmo que interligadas. Conteúdo subcapítulo 3. Depois da visita, Ana voltava para casa refletindo sobre tudo. As palavras de Carlos ecoavam em sua mente: "Você tem o direito de ser feliz". Ser feliz era um conceito que ela não havia considerado por muito tempo, sua vida girava em torno de Carlos e sua luta por liberdade. Mas, ao mesmo tempo, os momentos que compartilhava com Rafael eram intensos e renovadores, como se uma parte dela tivesse ficado adormecida por anos. Ela decidiu que tinha que esclarecer sua própria mente e coração. Foi quando resolveu marcar um encontro com Rafael para uma conversa franca. Ana chegou ao café onde costumavam se encontrar nervosa, mas determinada. Quando Rafael chegou, a energia entre eles era palpável, mas ela sabia que precisava ser honesta. Ana começou contando sobre sua visita a Carlos e como estava se sentindo pressionada por seus sentimentos. Rafael, compreensivo, ouviu atentamente. Ele a encorajou a explorar o que realmente queria e o que o futuro poderia reservar para ela. "Você merece viver, Ana", disse ele, com um olhar profundo. Aquela conversa esclarecedora apenas intensificou a confusão no coração de Ana, mas ao mesmo tempo a encorajou a fazer uma escolha. Com o passar das semanas, Ana continuou a se encontrar com Carlos e Rafael, tentando equilibrar suas emoções. Em uma dessas visitas à prisão, Ana percebeu uma mudança em Carlos. Ele estava mais abatido, como se a pressão estivesse afetando não só ele, mas também a saúde de Ana. Carlos começou a perceber que a relação deles precisava de um recomeço, mas não como antes. Ele mesmo a incentivava a buscar sua felicidade, demonstrando que agora era hora de Ana pensar em seus próprios desejos.
Durante essa fase, Ana também se deu conta de que sinto que estava em um entrelaçamento emocional entre o amor que nutria por Carlos e a nova paixão que estava florescendo com Rafael. A amizade com Rafael se intensificou e as conversas se tornaram mais profundas. Foram tardes em que compartilharam momentos de alegria e tristeza, e, aos poucos, Ana se permitiu gostar de Rafael, mesmo com a sombra de Carlos pairando. Numa noite, caminhando pelas ruas iluminadas da cidade, Ana olhou nos olhos de Rafael e percebeu que se permitia sonhar com um futuro, algo que não sentia que poderia fazer antes. Com seu coração dividido, Ana sabia que mudanças estavam a caminho e a decisão que tomasse agora, com certeza, mudaria o que viria. Ela entendeu que era possível amar de diferentes maneiras e que o que importava era a autenticidade de seus sentimentos. Ana e Rafael continuaram a se encontrar, cada vez mais próximos e envolvidos em suas vidas. Notando que Carlos estava passando por um momento delicado, a preocupação crescia dentro de Ana. Em uma tarde quente, após uma reunião com Rafael, ela decidiu visitá-lo em sua casa. Era um gesto que a deixava inquieta, mas que poderia ajudá-la a esclarecer os sentimentos que cresciam. Quando chegou à casa de Rafael, encontrou-o com um olhar de acolhimento. A conversa fluía naturalmente, mas a tensão no ar era palpável. Eles trocaram histórias e riram juntos, e Ana percebeu que se sentia leve ao lado dele. Mas quando o assunto sobre Carlos surgiu, uma sombra passou pelo rosto de Rafael. Ele, com um tom suave, afirmou: "Você ainda se preocupa com ele, não é?" Ana suspirou e respondeu que sim, que Carlos era parte dela, um capítulo que não se fechava. Eles discutiram a situação, e Ana sentiu a necessidade de ser honesta consigo mesma. Em meio a todo o afeto que estava cultivando com Rafael, a imagem de Carlos não saía de sua mente e isso a incomodava. Essa troca demonstrou que, embora estivessem construindo algo novo, o passado e os sentimentos por Carlos continuavam a ser um grande peso em seu coração. Era momento de dedicar um tempo para entender todas essas emoções. Ana decidiu que não poderia mais adiar a conversa com Carlos. Em uma das visitas seguintes à prisão, seu coração estava pesado, mas ao mesmo tempo determinado. Ao chegar, Carlos a recebeu com um sorriso, mas logo percebeu que algo estava diferente. A atmosfera entre eles era carregada de significado, e Ana sabia que precisava ser direta. Durante a visita, ela falou sobre seus sentimentos, sobre o quanto o amor e o apoio de Rafael começaram a fazer parte de sua vida. Carlos a ouviu com atenção, e, em seus olhos, Ana via um misto de compreensão e preocupação. "Eu sempre quis que você fosse feliz, Ana", disse ele com sinceridade, como se quisesse aliviar seu coração. Ana, em choque, percebeu o quanto essa frase resonava em um novo entendimento sobre seu relacionamento. As palavras de Carlos a despertaram para a verdade de que ela precisava ser fiel a si mesma antes de mais nada. A conversa prosseguiu com uma abertura que nunca havia existido antes entre eles. Carlos começou a aceitar que o futuro de Ana não deveria depender de sua situação atual e que a vida dele não poderia mais impedi-la de buscar sua felicidade. Esse novo espaço emocional proporcionou uma sensação de leveza para ambos, mesmo que a dor de suas realidades ainda fosse palpável. Enquanto as semanas passavam, Ana e Rafael tornavam-se cada vez mais próximos. Ela se permitiu abrir seu coração a ele, compartilhando seus medos, inseguranças e as memórias de Carlos. Em um dos encontros no parque, Rafael tornou-se mais assertivo, oferecendo apoio a Ana de uma maneira que ela nunca tinha experimentado antes. Ele se tornou um porto seguro, e Ana fez questão de ser honesta sobre seus sentimentos em relação a Carlos. Numa tarde ensolarada, enquanto caminhavam pelas trilhas, Rafael disse: "A vida é muito curta para se prender a algo que não te faz feliz, Ana. Às vezes, o que pensamos ser o certo pode ser um peso. Você precisa explorar essa nova liberdade que você está descobrindo." Ana sentiu uma onda de emoção ao ouvir essas palavras, estendendo a mão e segurando a dele com força, reconhecendo a sabedoria que ele compartilhou. Rafael entendia que o amor pode ser complicado, especialmente em situações como a dela. O que ele e Ana estavam construindo estava longe de ser simples, mas cada conversa, cada toque, a fazia sentir-se viva e renovada.
Ana percebeu que estava começando a se despedir do que aprendia e a abrir espaço para um amor que poderia ser genuíno e saudável, uma tranquilidade que nunca havia sentido antes. Ana começou a aceitar que a vida era realmente feita de ciclos e que ela precisava se permitir viver. O próximo passo não seria fácil, mas ao olhar para Rafael, ela viu que poderia ter um futuro diferente. Em um momento de pura vulnerabilidade e coragem, Ana decidiu que convidaria Rafael para conhecer um pouco mais de seu mundo. Durante um jantar em sua casa, preparou um prato especial, uma receita da sua infância que trazia boas recordações. Ana vestiu-se com um carinho especial, desejosa de mostrar a Rafael a mulher que estava se tornando. Quando ele chegou, a atmosfera já estava repleta de expectativas. Juntos, compartilharam risos e histórias, e Ana, pela primeira vez em muito tempo, se sentiu completa. Assim que a noite prosseguiu, Ana viu em Rafael a encarnação da liberdade que tanto buscava. Ele a encorajou a ser fiel às suas emoções, e quando se olharam nos olhos, uma compreensão profunda se estabeleceu entre eles. Ao final da noite, fazendo uma pausa para admirar a bela lua, Rafael tomou a mão dela e, com um olhar sincero, disse: Ana, independentemente do que você escolher, eu estarei aqui ao seu lado. Essas palavras, cheias de amor e compaixão, trouxeram um novo suspiro de esperança à vida de Ana, transformando momentos de dor em uma coragem renovada para enfrentar o futuro, seja ao lado de Rafael ou na busca de um novo caminho. A história nos ensina que o amor pode ser complexo e multifacetado. Às vezes, precisamos confrontar nossas emoções e lealdades para descobrir o que realmente nos faz felizes. Para isso, é essencial ser fiel a si mesmo e ter coragem de explorar novas possibilidades, mesmo em situações complicadas. Gostou dessa história intensa? Que outro enredo ou dilema emocional você gostaria de ouvir? Deixe suas sugestões nos comentários. Você acredita que é possível amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo? Como você lidaria com um dilema semelhante ao de Ana? Se inscreva no canal para não perder o próximo vídeo, onde traremos mais histórias emocionantes e reflexivas como esta.